Olá pessoal, já pararam para perceber como duas pessoas podem ter a mesma doença e uma ela se cura rapidamente e a outra às vezes leva anos para se curar e muitas vezes nem se cura? Será que isso é só genética ou tem algo mais profundo aí acontecendo? A boa pergunta, né? Hoje a ciência já prova algo que foi durante muito tempo ignorado, que nossa mente e nosso corpo estão profundamente conectados. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas crenças, eles não influenciam só nosso dia a dia, nosso cotidiano, as coisas que acontecem com a gente. Eles influenciam também nossa saúde. E você já parou para se perguntar se a sua mente ela está contribuindo para curar o seu corpo ou para adoecê-lo? Você sabia que entre 80% e 90% das doenças do nosso corpo, elas têm origem em um desequilíbrio emocional? Cada pensamento que a gente tem gera uma reação química no nosso corpo. Então, pensamentos negativos como medo, ansiedade, estresse, eles vão enfraquecer nosso sistema imunológico, abrindo assim campo para que a doença se instale no nosso organismo. Por outro lado, pensamentos positivos como esperança, confiança, gratidão vão fortalecer nosso organismo, fazendo assim com que o nosso corpo crie condições para que a doença não chegue até ele. Um dos exemplos mais fascinantes do poder da mente é o efeito placebo. Todo mundo deve já ter ouvido falar nisso, mas o efeito placebo é quando um médico ele dá a um paciente um comprimido que não tem nenhum princípio ativo. E mesmo assim, o paciente começa a melhorar e muitas vezes se cura. Por que isso? Foi a crença no tratamento que curou ele. Só que tem outro lado que também acontece por negativo. Tem o caso de um paciente que recebeu um diagnóstico de câncer terminal e em poucos dias ele morreu. Só que na autópsia, quando foram examinar, viram que o câncer ele era minúsculo, mínimo, e não tinha poder nenhum de matar aquele paciente. E chegaram à conclusão de que o que matou ele não foi o câncer em si, foi a crença de que ele ia morrer em função da doença. Para pensar agora em momentos da sua vida em que você passou por uma situação de muito estresse. Provavelmente você sentiu dor de cabeça, tensão muscular, um cansaço extremo, problema digestivo. Tem pessoas até que a pele começa a abrir e ter feridas. E o que é isso? Emoções intensas, negativas, elas geram respostas físicas do nosso organismo. O nosso corpo, ele fala com a nossa mente o tempo todo, é constante. E se essa conversa ela é negativa, vai gerar uma resposta negativa no nosso corpo através de doença. Ao mesmo tempo, se essa conversa for boa, positiva, vai produzir no nosso corpo reações que vão torná-lo mais saudável e, vamos dizer assim, impedindo que doenças venham e se instalem nele. Muitos médicos e pesquisadores observam que, frequentemente, pacientes que têm atitude mental positiva têm resultados muito melhores no processo de recuperação das doenças. Isso mostra que a mente é uma aliada poderosa que a gente tem no processo de cura. Porque quando você acredita que você pode se curar, essa esperança, ela aumenta a sua resiliência, a sua determinação, a sua disciplina no processo de tratamento, fazendo assim com que a possibilidade de cura seja muito maior.
No livro O Segredo, tem 2 casos muito marcantes que explicam bem essa questão da mente poder curar o corpo e o fato da nossa crença conseguir eliminar doenças, né? Ou condições físicas adversas. Um deles é um caso de uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Só que ela, desde o primeiro momento, decidiu não acreditar que ela tinha câncer. Ela se visualizava bem, curada, uma pessoa normal. Ela agradecia constantemente por estar com o corpo perfeito. Ela visualizava sempre ela vivendo uma vida normal, sem a doença. E ela conta que uma coisa que ela fazia sempre era assistir filmes de comédia, coisas que faziam ela rir, ficar feliz, porque ela dizia que ela não podia ficar estressada. E a gente sabe que o estresse é uma das piores coisas que existe para poder atrapalhar a gente no processo de cura. Então ela conta que do momento que ela recebe o diagnóstico até o momento em que ela é curada clinicamente, se passaram 3 meses. E isso sem quimioterapia e sem radioterapia. Uma coisa impressionante, né? Outro caso é de um cara que é chamado de Homem Milagre. Ele conta que ele estava voando de avião, ele era piloto de avião, estava voando sozinho e ele sofre um acidente. Ele acorda no hospital totalmente paralisado. Ele teve uma fratura na primeira e segunda coluna vértebra cervical. Ele teve o diafragma estourado e ele conta que ele não tinha reflexo para engolir, ele não conseguia beber nem comer, ele não conseguia respirar, ficou ligado numa máquina para respiração. Só que ele conta que quando ele acordou, ele ouvia os médicos dizendo que ele seria um vegetal pro resto da vida. E tudo que ele fazia era piscar, ele só conseguia piscar. Só que ele fala que desde o começo, desde o primeiro momento, ele percebeu que a única arma que ele tinha era a mente. Ele não conseguia fazer nada com o corpo, nada, só piscar. Mas ele tinha a mente dele. E ele disse para ele mesmo que ele iria sair do hospital no Natal. O acidente foi em março. E ele passou a pensar, a visualizar isso constantemente. E aí ele conta que teve um momento que ele ouviu como se fosse uma voz dizendo para ele: respira fundo, respira fundo. Ele começou a tentar fazer o movimento de respiração. E aí ele conta que logo desligaram o aparelho de respiração, ele estava respirando sozinho. Os médicos não entendiam como isso era possível. E ele conta que antes do Natal, na véspera do Natal, ele saiu do hospital andando, nas próprias pernas. E ele conta que isso só foi possível porque ele acreditou que era possível, que a mente dele foi que curou o estado que para qualquer pessoa seria uma condição eterna, uma coisa que sem volta. E ele provou que a nossa mente é capaz de tudo se a gente acredita. Esses 2 casos eles são bastante emblemáticos, mas é muito bom a gente lembrar, saber que sim, nossa mente ela pode curar nosso corpo, ela ajuda no tratamento, mas que isso não pode afastar o tratamento médico adequado. É muito bom, né, a gente saber que poder juntar as 2 coisas, a ciência, a medicina, com o lado espiritual, o lado mental e emocional, né? Juntando a mente e a ciência, o resultado pode ser muito mais poderoso no processo de cura do nosso corpo. O nosso corpo, ele escuta a nossa mente todos os dias, a todo momento. Cada pensamento, cada crença, cada emoção, tudo isso envia sinais para o nosso organismo. Então a pergunta que a gente tem que fazer não é como eu curo o meu corpo, as doenças do meu corpo, e sim que tipo de mente eu estou cultivando dentro de mim. Porque o que adianta ficar curando a doença, se fixando no efeito, se a gente não combater a causa da doença? Porque você hoje tem uma doença, você pode, com a sua mente, você visualizar, acreditar e curar.
Mas aí amanhã você vai ter outra doença, aí você vai ficar de novo visualizando, focando nessa doença e vai curar essa doença. Amanhã você vai ter outra. Por quê? Porque você não está focando na causa da doença. Qual é a causa? Você mesmo. Seus sentimentos, pensamentos, quem você é. Por isso a importância da gente focar na gente e mudar quem nós somos, melhorarmos. Porque a partir do momento que a gente melhora quem a gente é, a gente vai melhorar também nosso sentimento. Isso é automático, é óbvio. Melhorando nosso sentimento, nosso pensamento, a gente vai estar emitindo para o nosso corpo sinais positivos, sinais de paz, sinais de coisas boas. E isso vai gerar no nosso corpo só coisas boas. O corpo vai ficar impregnado dessa emoção, impedindo assim que a doença chegue na gente. Por isso que é sempre bom a gente ter em mente, né, sempre lembrar das palavras do nosso Mestre Jesus, né? O que ele dizia quando ele curava alguém? Sua fé te curou. Ele não dizia que eu te curei. Ele falava, sua fé te curou. O que quer dizer isso? A crença daquele doente de que Jesus seria capaz de curá-lo é que curava aquela pessoa. Não era simplesmente Jesus, era a fé. Então, se você tem uma fé total de que você pode se curar de algo, você já se curou. Não só de doença, mas de situações na sua vida. Se você tem uma fé inabalável de que a situação que você está vivendo hoje, seja ela física, seja de saúde, seja emocional, se essa fé te diz que é possível vencer essa situação, você já venceu. É só continuar caminhando que tudo vai ficar bem. E qual é a outra coisa também que Jesus dizia para a pessoa assim que ele curava essa pessoa? Vá e não peque mais. O que ele queria dizer com isso? Que a pessoa deveria se transformar, melhorar. Porque se aquela pessoa fosse embora, curada, e continuasse sendo quem ela era, continuasse pecando, a doença ia voltar. E tudo ia continuar na mesma. Então, quando ele diz para a pessoa, vá e não peque mais, ele queria dizer, vá, continua caminhando, vivendo a sua vida, mas melhora quem você é, muda. Crie novos hábitos, melhore seu sentimento, melhore a pessoa que você é, ame o próximo. Essa é a melhor sugestão, é o melhor conselho que nós podemos dar para os outros, para nós mesmos. Tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Então, a dica que fica, o conselho que fica para todos nós são as palavras de Jesus. Ter fé de que nós somos capazes de qualquer coisa na nossa vida, sempre, em todos os momentos, e mudar quem nós somos. Mudando quem nós somos, com certeza nós atrairemos para a gente situações melhores, pessoas melhores na nossa vida, que farão com que tudo que a gente sonha hoje seja possível. Nada mais bonito, nada melhor do que ter a certeza de que o nosso futuro, de que o nosso sonho já chegou até a gente e que é só a gente continuar caminhando e ter uma vida fantástica. Deus abençoe todos nós.